temos que ir finalizando este podcast, mas sem antes tocar em um tema um pouco sensível, um testemunho um pouco sensível na história do pastor Saulo e da sua família, tá certo? Antes da gente começar, quero te perguntar qual é a tua opinião sobre a igreja atual mundial. E aí, como está a tua igreja? Algo que o pastor falou aqui que eu quero complementar é que quero chamar a tua atenção que está nos assistindo, porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É isso aí. Então, se a igreja não está enchendo, também é a tua culpa. Sim, é a tua culpa que está nos assistindo, é a minha culpa que não estou fazendo a minha parte. Se eu sou ovelha, eu tenho que gerar outra ovelha. Pastor, o senhor tem um testemunho para a gente ir finalizando, muito forte, muito difícil de se contar e conter as lágrimas também. O senhor passou um período muito difícil junto com a sua família, que estando aqui o senhor teve a perda de um de seus filhos. Isso foi no ano 2017. Nós tínhamos aí o nosso já primeiro filho, né? E chegamos aqui na Espanha e logo a minha esposa engravidou, né? E teve uma gravidez muito abençoada, né? Saudável, né? E foi bênção de Deus. A gente ali esperando, né? Logo descobrimos que seria um menino, né? Nós já tínhamos um, né? E ficamos ali toda à espera do nascimento. No dia 31 de dezembro, né, nós estávamos passando a virada do ano, né, e alegria e tal, né, a previsão era já para o começo de janeiro, quando foi naquela noite da virada, né, às 2 horas da manhã, né, a minha esposa começou a sentir as contrações, né, as dores, né, e a gente já foi para o hospital, né, quando chegamos no hospital, né, eles falaram, não, está nascendo, vai nascer. Né? E eu até fui no Facebook, na época ali, coloquei uma frase, estamos começando o ano bem, porque era dia 1º de janeiro de 2018. Estamos começando o ano bem, vai nascer o nosso filho, né? Nicolás Alejandro. E quando a gente estava chegando no hospital, que ela estava já na cadeira de roda ali, eles estavam levando, né? Eu lembro que a barriga dela entortou toda para um lado, né? Entortou toda para um lado assim, mas a gente, né, não tinha muita experiência sobre isso, achamos que era normal, né? E ela entrou por trabalho de parto e eu junto e de repente nasceu mais de 4 quilos, Uau! né? Um menino perfeito, grandão. Quando ele nasceu, ele quis dar uma choradinha. Ele quis dar uma chorada assim, deu uma resmungadinha assim, mas não chorou. E eu sei que criança, o meu primeiro quando nasceu também estava presente e já nasceu chorando, né? E é necessário. E é necessário. E eu vi que ele deu aquela resmungada, não chorou, eles já pegaram ele e já levaram para uma sala do lado, né? E eu comecei ali do lado dela, né? Caminhar de um lado do outro, e eu dizia, não, mas daqui a pouco chora, e não me escutava, e daqui a pouco chora, e foi passando, já deu 5 minutos, deu 10 minutos, e não chorava. E foi aonde os médicos aí chegaram e nos procuraram, isso foi em um pueblo aqui de Madrid. Sim. Como nós estávamos em um pueblo passando a virada do ano, né, o hospital dela seria aqui em Madrid, nós não estávamos aqui, não dava tempo de chegar. Então ele nasceu nesse pueblo e os médicos chegaram e disseram, olha, teve um problema, ele não conseguiu dar aquela primeira respirada que vai ativar o cérebro. Então o cérebro dele não funcionou. Nós vamos colocar ele nos aparelhos e vamos levar para o Hospital de Madrid, aonde lá, né, um dos melhores hospitais e vai ter ali os procedimentos certos, né, mas vamos levar para lá para ver o que acontece. Né? E eu lembro que eu deixei a minha esposa e fui até perto da ambulância antes deles colocarem ele. E ele já estava todo cheio de aparelho, né? Muito grandão, muito lindo ele assim, né? E todo cheio de aparelho já no peito, na cabeça assim, né? Respirando. E daí fiquei um pouquinho com ele ali
e ele foi numa ambulância e eu e minha esposa fomos em outra, né? E quando chegamos no hospital de Madrid, né, procuramos ali onde ele estava, os médicos disseram, ó, nós vamos começar um tratamento dele de 72 horas, né, que seriam de 3 dias. Né? E ele disse, e geralmente esse tratamento funciona, resolve. Perfeito. Esse tratamento funciona, né? Já tivemos êxito em muitas crianças que nasceram com esse problema, e era o que eles falavam, que criança é algo extraordinário, os médicos disseram. Né? Já teve crianças que estavam mortas aqui e de repente viveram. Né? E a gente fica sem saber o que aconteceu. Né? É criança, né? Um recém-nascido, ele pode acontecer de tudo. Né? Só que como eu já tinha entrado nesse hospital uma vez, orado por uma criança desenganada que deram dias para morrer. Né? E eu lembro que eu entrei com a Bíblia, fiz uma oração, essa criança ganhou alta. Né? A nossa fé era grande. Eu disse, não, com nós não vai passar nada de mal, isso é só uma prova. Né? E a gente começou, o primeiro dia, o segundo dia. Né? Minha esposa, né, fez um trabalho de parto muito forte, né? Minha esposa é uma guerreira. Até um dia você traz ela aqui fazer um podcast, né? Bem abençoada. Amém. Né? Tem esse testemunho abençoado. E a gente começou a passar aqueles dias de luta, de prova. Né? Eu lembro muito de uma cena dela olhando para mim e dizendo, eu quero o nosso bebê. Ela dizendo para mim no hospital, né? Eu quero o nosso bebê. Eu disse, não, vai dar certo. Vai dar certo. Mas o que acontece? Nós começamos essa semana de oração e o tratamento de 3 dias e começou muita oração. Começou muita oração, porque você sabe, como aqui em Madrid, as igrejas são gente de todos os países. Isso. Então, como a igreja começou uma campanha de oração, a igreja dessas pessoas lá no país dela começou também. Então, chegava a pessoa para mim, pastor, tem uma igreja orando pelo teu filho nos Estados Unidos. Tem uma igreja orando na Argentina, tem uma igreja orando no Chile, tem uma igreja orando no Peru, né? E aquilo foi aumentando a nossa fé. Eu disse, tem muita igreja orando. Eu comecei a pegar o celular, buscar pastores que conhecia no Brasil, homens de Deus de oração, ligava, né? E disse, pastor, ora, estou com meu filho aqui e tal. Não, nós vamos orar, né? E esperando um milagre, crendo no milagre. Né? E eu lembro que quando foi na sexta-feira de manhã, né, depois do procedimento de 72 horas, que a gente chegou no hospital, sentamos aí na mesa redonda aí com o médico, estava eu, minha esposa, a minha mãe, e o médico disse, fizemos de tudo. Né? Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos, mas ele não teve reação. Ele não teve reação nenhuma, o cérebro não funcionou. Ele está vivo, ele respira. Ele disse, mas não é justo eu mandar ele para casa com vocês assim. Ele vai crescer uma criança com a cabeça morta. E se funcionar alguma porcentagem, ele pode não andar, ele pode não enxergar. Né? Ele vai ficar uma criança em cima de uma cama. Né? Então ele passou e a gente ouvindo, né? E com fé, aí ele disse assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar os aparelhos. E vocês como pais, se vocês quiserem participar junto. E eu disse, como que funciona? Ele disse, não, vocês entram ali, a gente desliga os aparelhos, em 15 minutos ele vai vir a óbito. E vocês podem participar junto. E eu lembro que eu disse para o médico ainda, não, a gente tem fé. Nós cremos num Deus do impossível, eu disse para o médico. Eu estava com muita fé. Sim. Eu disse, a gente crê no Deus do impossível. E a gente entrou para dentro da UTI, né, no Hospital São Carlos ali. Entrou eu, a minha esposa, a minha mãe, minha irmã e o pastor que estava com nós, né, o pastor Miro também estava junto. E a gente entrou e eu peguei ele no colo, né, com alguns aparelhos que ele estava, que era do coração, né, seguramos ele um pouco ali e fizemos uma corrente e começamos a orar, né. Mas eu dizia, ele vai ressuscitar, ele vai, a mente dele vai ativar. Tem muita gente orando, né? Minha esposa todo o tempo com muita fé, né? E eu lembro que quando começou a ser feita a oração, né, o coração dele estava sempre em 90, 100, 110. De repente foi baixando para 70, para 60, para 50.
E eu segurando ele aqui, chegou no 45. Quando o coraçãozinho dele chegou nas batidas 45, ele esticou as perninhas assim, os pezinhos assim, ficou um pouquinho duro assim, foi endurecendo, né? E eu vi que era a hora que estava morrendo, né? Porque o médico deu 15 minutos e estava dando os 15 minutos, e nós estávamos orando. De repente ele fazia assim, e o coração ia lá pro 100 de novo, né? E aquilo dava mais fé. O médico falou que era 15 minutos, de repente nós já estávamos ali em 1 hora. De repente, ficávamos ali em 2 horas. E esse processo todo, o coração dele até o 45, quando era para ele partir, ele voltava. E deu 5 horas, e deu 6 horas. Né? As pessoas ali tinham seus compromissos, né? Foram saindo, né? Ficou eu, a minha esposa ali, né? E fomos ficando. E deu 6 horas, deu 7 horas, deu 8 horas. E eu dizia, ele vai abrir o olho. Né? Eu dizia, ele vai abrir o olho. Eu chegava, né, abraçava ele, cantava, né, no ouvido dele, eu disse, daqui a pouco ele vai chorar. Deus vai fazer. Né? Deus vai fazer. Deus já fez. Quantos testemunhos a gente tem de milagre, de fé, de oração respondida e por que Deus não vai fazer isso com nós? Né? Deus não vai fazer isso com nós. Né? E segurando ele ali todo momento, minha esposa segurando, e nós passando, de repente deu 10 horas, 11 horas, e nada, os médicos eles já estavam sem saber o que fazer. Eles não iam fazer nada para a criança morrer, eles iam deixar morrer de forma natural, mas para eles seria 15 minutos, e para nós durou 12 horas. 12 horas. E ficamos ali, né? E por tardar esse tempo, a fé aumentou. A fé só aumentou. Né? Não, daqui a pouco nós vamos levar ele para casa. Porque em casa tem um berço esperando. Né? Em casa tem o quartinho dele esperando. Daqui a pouco nós vamos sair daqui com ele. E eu todo o tempo, junto com a minha esposa, esperando ele abrir o olho. Mas essa situação que você passa, eu sempre fui de dar um jeito. Sempre fui a pessoa de dar um jeito. Só que quando você está numa situação assim, você não tem o que fazer. Sabe o que é você olhar e você não conseguir dar um jeito? Que é só Deus? Eu olhava para aquilo e eu disse, aqui não tem, nem os médicos deram jeito, ninguém deu jeito. Aqui, se não for um milagre, não vai acontecer. E eu lembro que era 2 horas da manhã, nós estávamos ali com ele, e de repente o coração dele foi para 70, foi para 60, foi para 50... Aí foi para 45, até 45 já tinha chegado. Aí foi para 40 não tinha chegado ainda. Né? Daí quando foi para 35, foi para 30, aí a máquina parou. Aí foi a entrega. Né? O céu recebeu. Eu lembro que eu abracei ele, a minha esposa abraçou, e a gente já percebeu que ele não estava mais ali. Né? E como pai, né, eu disse, você está indo, mas daqui a pouco o pai chega também. Vamos continuar lutando aqui, mas essa foi a vontade de Deus. Né? E quando chegamos, né, entregamos ele, e o que os médicos deram à minha esposa para levar para casa foi uma caixinha de sapato, né, com um pedacinho do cabelo dele, a mão, né, que eles tinham carimbado, né, e foi o que a gente voltou para casa. E eu disse, a gente estava com tanta fé, acreditando, né, e eu lembro que quando eu cheguei em casa, nós entramos para dentro e o quarto estava preparado para ele. O quarto estava preparado para ele, e a minha esposa sentou na cama e começou a dobrar as roupinhas, né, tirar do guarda-roupa. E eu estava de joelho desmontando o berço com uma chave. E na hora que eu estava desmontando o berço, o Espírito Santo de Deus veio sobre nós. O Espírito Santo falou comigo e disse, nós vamos conversar agora através de uma canção. Meu Deus. Você vai cantar. E nós vamos conversar através de uma canção. E naquele momento, com a chave de fenda na mão, minha esposa sentada na cama, foi essa canção. Me peguei perguntando
O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e em meio às dificuldades um exército inimigo vier te afrontar. Aí eu senti Deus perguntando: questiona ou adora? Até ali tínhamos pregado, fazendo a obra de Deus, e agora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Questiona ou adora? Essa foi uma pergunta que recebemos ali. E a minha resposta com a minha esposa naquele dia foi: decidimos adorar. Decidimos adorar. Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Decidimos adorar. Decidimos adorar. Decidimos adorar. Se ele nada fizer, temos de mostrar a nossa fé. Decidimos adorar. Aleluia. E aí a gente continuou. Aquele momento, tentando entender a vontade de Deus. Eu lembro, meu tio, que é pastor no Brasil, ele me ligou e disse assim: a vontade de Deus é soberana. Amém. Nunca questione, não pergunte. A vontade de Deus, ela é soberana. E eu lembro que a gente se uniu, vamos continuar com fé, continuar crendo, continuar acreditando. E eu lembro que quando, isso foi numa sexta-feira, passou aquele domingo, quando estava no meio da semana, né, o meu pastor me ligou, né, na época era o pastor Moisés, ele disse: eu senti que você prega domingo. Pode ser? Eu disse: pode ser. Vamos levar uma palavra domingo. Eu fui buscar em Deus uma palavra. E o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração. Você vai pregar: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus. E eu não conseguia fugir daquela palavra de João. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu preparei aquele esboço chorando, né? Mas eu preguei na igreja que Jesus ressuscitou a Lázaro, né? E em uma semana eu clamei por um filho e não ressuscitou. Só que você vai entendendo. Só que como acontece a questão do luto, você precisa buscar muita força em Deus. Porque os primeiros momentos, né, eu digo assim que com essa situação eu tive a minha experiência, minha esposa teve a dela, né? E a gente, mas sempre caminhando junto, com muita fé. Né? A gente nunca disse: vamos parar por isso, vamos desistir por isso. Ela teve os momentos dela muito difíceis, né? Como eu tive também, né? Momentos difíceis, mas a gente foi superando. E os primeiros meses, né? Principalmente o primeiro mês, né? Eu gravei um vídeo, nós fizemos dando testemunho. Essa foi a vontade de Deus, esse foi o querer de Deus. A gente vai continuar
Deus é fiel, Perfeito. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Né? Essa foi a nossa fé. Só que com 3 meses, né, mais ou menos, 3, 4 meses, você é ser humano, Isso. né, e te dá um baixão. Sim. Né, te dá um baixão. Eu lembro de muitas vezes que eu cheguei a pregar na igreja e eu dizia assim, Jesus cura. E dentro de mim eu dizia assim, não cura nada. Né, eu dizia, Jesus ressuscita. Eu pregava com fé para incentivar alguém, mas dentro de mim eu não acreditava. Eu passei por essa fase, né, de não acreditar, porque eu disse, eu pedi tanto, nós sonhamos tanto, né, e não aconteceu. Né, mas isso é uma coisa que se tem que trabalhar. Eu até acompanho um pastor no Brasil, né, que ele perdeu um filho já de idade, ele é de idade já, perdeu um filho grande, né, há uns 2 anos atrás, e ele aconteceu muito assim também de estar testemunhando. Eu vi algumas pregações dele nos Gideões, ele testemunhando o filho, né, na hora da partida, fizeram um culto e tal, mas sempre ânimo, né, e há uns meses atrás eu vi uma fase difícil, ele postava frases assim, parecia que estava lá embaixo. Isso é normal, isso acontece, nós somos seres humanos, né? Mas é claro que são fases que passam, né? Eu já vi que ele já se levantou, já está diferente, né? E isso aconteceu com nós também. Passamos essa fase, né? E eu comecei a repreender isso, dizer, não, isso não foi isso que eu preguei a vida toda, não é isso que a minha esposa acredita. Jesus cura e cura sim. Se quiser, ele ressuscita assim, mas essa não era a vontade de Deus. Né? Esse não era o querer de Deus. E Deus sabe todas as coisas, porque ele é perfeito, ele é soberano, né? Ele dá, ele tira, ele sabe o que faz. Né? E eu lembro que a gente começou a testemunhar. E conforme a passando o tempo, quantas pessoas chegaram nos testemunhar, que foram levantadas por Deus da maneira que estavam, não porque ouviram o testemunho que Deus ressuscitou o nosso filho, mas porque ouviram o testemunho que nós continuamos. Amém. Estamos de pé porque a gente estava parado, né, sem fé, sem força, mas olhar para vocês perderam um filho. E vocês continuaram pregando, continuaram fazendo a obra de Deus. Né, continuaram. Eu tive, e isso foi algo extraordinário, eu tive o ano passado que eu cheguei, o pastor Júnior me convidou a ministrar na igreja dele, no aniversário da igreja, e eu tive ali no sábado à noite, domingo, uma festa, foi maravilhosa. Ele tinha um obreiro lá, nos recebeu na porta com muita alegria. É um dos braços direitos dele. Um obreiro excelente, um obreiro animado, ia lá na frente, voltava, muito atento a tudo. E no domingo foi dada a oportunidade para esse obreiro dar um testemunho. Né? E eu estava sentado ali escutando, e ele disse assim, há uns anos atrás, eu estava sentado aí embaixo, morto espiritual. Ele disse, o pastor Saulo pregou aqui. Ele disse, eu estava ali morto espiritual, sem direção nenhuma. Ele disse, e naquela noite o pastor Saulo pregou assim, ele descreveu o meu esboço, que nem eu lembrava. E ele disse, no final, ele contou do filho deles que morreu e eles continuaram. E eu disse, eu estou aqui parado, sem força, desanimado, e eu olhei para a vida deles, para o testemunho deles, e disse, eu vou me levantar. Por causa desse testemunho eu vou me levantar. E ele disse, consegui me levantar, hoje está a família toda crente na igreja, ele é obreiro, um obreiro excelente. Então são coisas que você vai ouvindo no decorrer da caminhada que vão acontecendo, e quantas que aconteceram que nós nem ficamos sabendo, mas que Deus fez por quê? Porque a gente continuou, né? E Deus é fiel, né? A gente passou essa perda, passou um tempo, né? A gente queria o segundo filho, e eu lembro que minha esposa começou os enjoo e tal, de repente tá grávida. Né? E eu disse, olha aí, né? Deus levou aquele, mas vai dar outro. Né? E passou o primeiro, segundo mês, ali para o terceiro mês, um dia foi fazer a ecografia, né? E quando chegou na ecografia, né, tava lá fazendo, de repente os médicos chegaram e falaram, só volta daqui uma semana, porque não se move. Né? Ele não se move, ou é muito pequeno ou tá morto. Daí eu voltei com ela para casa, disse, morto não tá. Falei, Deus já tirou um, não vai tirar o outro. Né? Isso aqui vai ser presente de Deus, isso aqui Deus vai dar. Né? Dali uma semana entrei com muita fé, levantando ela para cima, dizendo, entra com fé lá dentro. Entra com fé, vai dar tudo certo. Né? E de repente ela entrou
E eu esperei uns minutos, de repente a médica me chamou. Quando chamou, eu já escutei que minha esposa estava chorando, né? E quando eu entrei lá, ela disse: está morto. Vão ter que tirar, vão provocar um aborto, porque morreu, né? Então nós tivemos a segunda perda, né? E daí saímos dali, né? Minha esposa passou todo um processo de recuperação. Passou um bom tempo. Eu disse um dia para ela, no domingo à noite, eu disse para ela: vamos esperar uns anos. Daqui a pouco nós somos novos, ainda tentamos mais um filho, vamos ter o segundo. Isso no domingo à noite. Quando foi na segunda-feira, ela começou a enjoar. Eu disse: nossa conversa de ontem, não sei se vai dar certo de esperar. Foi fazer o teste, grávida, né? Aí, tá, daí passou o tempo ali, foi fazer a consulta. Quando entrou na consulta, ela recebeu a mesma palavra. A médica disse assim: ou é muito pequeno ou tá morto, porque não se move. Aí eu voltei para casa, a médica disse: volta daqui uma semana para nós fazer o teste de novo. Aí eu preparei ela pro não. Porque da outra vez eu preparei ela para ter fé que ia dar certo, estava morto. Agora eu preparei ela para ela entrar lá sabendo que ia estar morto. Eu disse: não é agora, não deve ser a vontade de Deus agora, vamos entender isso, né? Voltamos à nossa conversa atrás, daqui uns anos a gente tenta outro filho, né? Mas vamos ter que passar esse processo de aborto mais uma vez. Nos preparamos para isso. Eu lembro que ela entrou, ela sempre entrava na frente, depois a médica me chamava. Quando a médica me chamou, eu entrei, ela estava sorrindo, não estava chorando. E a médica disse assim: em uma semana eu não sei o que aconteceu, mas cresceu tanto que parece que cresceu 3 vezes mais do que era para crescer. E está se movimentando. Aleluia. Né? E é o nosso segundo filho, que é o Tomás. Então Deus nos deu ele. Foi um presente de Deus, uma bênção de Deus aí na nossa vida. E agora, veio a Eloá. Para fechar o ciclo, veio a Eloá, a nossa filha. Tem uns 3 filhos, todos 5 anos de diferença, e são bênção de Deus, a família que Deus nos deu. Estamos aí para servir a Deus, com alegria. Aleluia. E crendo num Deus que é fiel. E as perdas, às vezes tem coisas que nós não vamos entender aqui. Tem um versículo que eu li na hora que a gente passou por essa fase do luto. Tem coisas que eu faço que não entenderás agora, entenderás depois. Amém. Então tem coisas que você não adianta questionar, lamentar, você tem que continuar. Você tem que continuar. Dentro do propósito, tem que continuar. Não dá para desanimar, não dá para parar, porque Deus ele é fiel e sabe de tudo.